tudo tranquilo? André da Tecnofrigo. Pessoal, acabei de chegar num cliente agora e queria dividir uma experiência com vocês. O cliente me ligou dizendo que ligava o ar para aquecimento. Aqui no sul é muito comum se utilizar o ar-condicionado na função aquecimento, né? Enquanto nas outras regiões do país mais é apenas só frio, os aparelhos que são vendidos. Mas nesse sentido, um médico orientou com que esse cliente pegasse e colocasse em 24 graus, porque é uma bebezinha recém-nascida, né? E essa seria a temperatura de conforto ideal. Aí o cliente me ligou com um grave problema. O ar-condicionado não esquenta. Funciona um pouquinho e para. Funciona um pouquinho e para. E não está atingindo a temperatura que eu preciso no ambiente. Então assim, pessoal, isso é uma situação muito comum. E detalhe, já vou passar para vocês o problema em si, que não é culpa do aparelho. Às vezes por desinformação, muita gente acha que colocando a temperatura de set point, tu vai obter realmente aquela temperatura no ambiente todo e fechou todas, né? Isso na função ciclo frio, eu acredito que o básico para qualquer técnico é entender o diferencial da questão da temperatura de ar frio e ar quente e como ela se comporta em cada ambiente. Porém, né, um cliente que é mais leigo não sabe disso. Então, vou falar no vídeo aqui, porque eu sei que atinge várias pessoas, né? Então, assim, ó, a gente sabe que o ar frio é um ar mais denso, mais pesado. Ele tende a descer. Então, a gente sempre vai ter o ar frio mais embaixo no ambiente, acumulado embaixo. E o ar quente, como é um ar mais leve, tende a subir. Então, são diferenciais de temperatura. Esses diferenciais de temperatura, num ambiente normal, sem nenhum tipo de refrigeração, a gente pode ter até 4 graus de diferença, normalmente, entre o piso e o teto no mesmo ambiente. E esse diferencial é que faz ocasionar o problema, principalmente no ciclo aquecimento nesses aparelhos de ar-condicionado. O que acontece? O cliente vai lá, muitas vezes, liga o ar para aquecer, selecionou 24 graus. Porém, o que o cliente desconhece é que o sensor do ar-condicionado ali tem a evaporadora, a saída de ar de insuflamento, e o sensor que mede a temperatura ambiente é em cima, é no retorno, por cima dos filtros, aquela telinha normal ali que o cliente tira para limpar. Então, como o sensor é em cima, ele mede sempre a temperatura de retorno do ambiente. Quando a gente liga para aquecer, imagina que isso aqui é uma evaporadora, aqui é a saída de ar, aqui é o sensor, que no caso ele sempre cicla dessa forma. Joga o ar no ambiente e pega o retorno. Então, isso é um ciclo constante no evaporador de ar-condicionado. Então, quando o cliente liga para refrigerar, o que acontece? Larga o ar frio aqui, o ar frio é mais denso, vai descendo e vai acumulando na base do ambiente. Até com que chegue a temperatura de set point, por exemplo, vamos trabalhar com os 24 recomendado pelo médico, que está dentro do correto, de 21 a 24 graus é a temperatura de conforto do ser humano, que é o que a gente tem em estudos também falando na nossa área técnica em ar-condicionado. Então, ele falou que 24 graus seria o ideal para essa criança. Perfeito. Quando liga para regelar, como eu disse, o ar frio vai descendo e vai acumulando no ambiente até que chegue o retorno aqui em cima em 24 graus. Automaticamente o ambiente todo vai estar com essa temperatura praticamente, 24 graus nesse set point selecionado no controle, né, para trabalhar. Quando atingir 24 graus, ar convencional, desliga o compressor. Aumenta 2 graus de esterese, diferencial ali, ele liga o compressor novamente, para tentar sempre trabalhar modulando, mantendo essa temperatura no ambiente inteiro, certo? Se for um inverter, ele vai reduzindo a capacidade do compressor para ir mantendo o ciclo quase constante nessa temperatura selecionada. No aquecimento, qual é o problema que esse cliente está tendo lá? Ele selecionou 24 graus. Porém, o que acontece? Se vocês prestarem atenção na aleta do ar-condicionado, na saída de ar, quando ele liga automaticamente na configuração original, todos os splits, principalmente o high wall, né, que é fácil de notar esse diferencial de aleta, que é o mais comum que todo mundo tem em casa, seu ar pequeno de 9, 12, a aleta, quando liga para refrigerar no ciclo frio, ele liga a aleta geralmente na horizontal. Como eu expliquei, o ar frio tende a descer no ambiente e vai acumulando até refrigerar o ambiente todo. Porque se botar para baixo, o frio vai ficar circulando só embaixo, vai demorar a atingir a temperatura. Então, automaticamente o ar liga na horizontal. Se vocês não ligarem no aquecimento, prestarem atenção no aparelho, vão notar que ele geralmente, quando liga para aquecer, ele liga a aleta
direcionada para baixo, de propósito, para que esse ar quente circule no ambiente. Ele não vai conseguir manter esse ar quente aqui. Aqui sempre vai estar um ar mais frio, mas ele vai fazer circular esse ar quente. Como o ar é mais denso, mais pesado, agora vai fazer isso aqui. Vai subir e vai retornar no sensor. Ou seja, na verdade aqui embaixo às vezes está 20 graus, mas o calor só circulou e já retornou um ar mais aquecido a 24 graus, dando aquele exemplo de set point selecionado no aparelho. Então ele circulou o ar quente, retornou o ar aquecido a 24 graus, já desliga o compressor se for um convencional, ou modula, muitas vezes reduzindo a carga dele num inverter, porque ele está entendendo no sensor que fica em cima que já aqueceu o suficiente. E aqui na verdade estamos em 20 ainda. Lembram que eu falei da média de 4 graus de diferença? O ar frio sempre vai se acumular embaixo. Aí ele desligou, o que acontece? O frio já se acumulou rápido no ambiente, não conseguia aquecer o ambiente. O cliente estava me reclamando, tá? Pouquinho tempo desligava, na verdade desligava a função aquecimento, que ele desliga a ventilação, para quando o compressor estiver desligado, não tiver aquecida a serpentina, não circular ar frio direto em cima do cliente. O que acontecia era isso aí, ele ligava em 24 graus. Eu sempre recomendo, quer na função aquecimento um set point de temperatura, coloque no mínimo 4 graus acima. Isso vocês podem medir com o termômetro na base do ambiente e em cima, no mínimo, média de 2 a 4 graus, mas pode chegar a 4 graus de diferença, que é uma média natural. Então, se você quer 24 graus de set point aqui, onde vocês vão estar circulando no ambiente, coloque 28 selecionado no controle. Eu sempre recomendo acima de 27, 28 graus selecionado para ter uma temperatura ambiente legal, dentro do padrão que a gente precisa. Lembrem bem, dentro da temperatura de conforto, que é, digamos assim, adequada e indicada para o ser humano, que é de 21 a 24 graus. Então, se quer 21, coloque lá 25 graus. Se quer, que vai estar meio friozinho, se quer uma temperatura maior, 24, coloque 28. Isso para você ter um rendimento ideal no ambiente. O ideal é sempre colocar temperaturas mais altas por esse diferencial. 4 graus abaixo em cima, 4 graus mais alto 4 graus abaixo na parte de baixo do ambiente, 4 graus mais alto em cima do ambiente, que é onde faz a leitura pelo sensor da evaporadora, né? Tá? Então espero que tenham entendido. Bota na função aquecimento agora com a temperatura sempre um pouquinho mais alta, porque senão não vai ter um rendimento ideal e vai achar que o aparelho não está tendo um funcionamento correto, certo? Espero que tenham gostado da dica. Curtam, compartilhem o nosso canal aí e estamos sempre procurando cada vez melhorar mais o nosso material para poder ajudar os colegas, amigos e clientes, certo? Bom trabalho a todos.